3. Êxodo capítulo 14, versículo 15. Apenas uma parte do versículo, mas eu vou ler todo ele. Só queria, antes de mais nada, assim de começar, irmãos, percebi que domingo passado, tinha bastante gente aqui. Quem estava aqui domingo? Bastante gente. Hoje já vejo algumas cadeiras vazias. Uma coisa que eu queria pedir a cada irmão que está aqui, e talvez você seja uma das pessoas que faça isso, né? Que evite faltar nos cultos. E eu não estou aqui pensando em ninguém assim, está falando comigo, não, porque eu não sei, às vezes a pessoa falta ao culto porque não pode vir. Por isso que eu digo, faça todo o possível para estar reunido com a igreja de Cristo, com o povo de Deus, com a família de Deus, porque é vontade de Deus, tá? É vontade de Deus mesmo, está escrito na palavra de Deus. Hebreus capítulo 10 fala que é vontade de Deus que o povo se reúna, que nós não devemos deixar de nos reunirmos, tá? Como igreja. Isso é muito importante. Essa questão de obediência ao Senhor. Isso é uma questão de obediência, né? Certo? É um dever, mas também é um prazer. Amém? Amém? É um prazer mesmo, irmãos? Amém? Estar reunidos adiante do nosso Deus, né? Com o povo de Deus. Tá bom? E também assim, também faça todo o possível para chegar no horário. Também não estou pensando em ninguém. Talvez você não tenha, até quando tem irmãos que vêm, chega do trabalho tarde, vem para cá já correndo, né? Tem gente que trabalha domingo, né? Tem gente que às vezes tem um problema, tem que passar na casa de alguém para trazer. Eu sei que tem, mas faça o possível para chegar aqui no horário, porque o culto começa, né? Já com a primeira canção de louvor, e às vezes o irmão, se não pensar nisso, ele vai chegar aqui já na terceira canção e perde, né? Perde um período que você pode estar aqui adorando a Deus desde o início do culto. Pensa nisso, olha que perda, hein? Você aqui adorando a Deus, louvando a Deus, tá? Em comunhão com Ele, com o Espírito Santo, em nome de Jesus, desde o início da reunião, que é uma reunião realizada, não é no meu nome, não é no nome aqui do Geninho, não é no nome do pastor Alexandre, é no nome de Jesus. Não é para o pastor Wagner essa reunião, não é para o irmão Francisco, é para Jesus. Entende, irmãos? Essa importância que temos que dar às reuniões da igreja. Devemos dar essa importância. Já expliquei domingo que quando a igreja não dá importância, ela perde muito com isso. E no meu entendimento, até mesmo da manifestação da glória de Deus no meio dela. Tá bom? Então, vamos lá. Êxodo, capítulo 14, versículo 15. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Essa frase aqui. Diga aos israelitas que sigam avante. Outras versões usam palavras diferentes, né? Diga ao povo que marche, né? Diga aos israelitas que marchem. Diga a eles que sigam em frente. Tem versões diferentes. Então a ideia é essa. Deus falou a Moisés para ele dizer isso ao povo dele. Diga ao meu povo que avance, que siga avante, que siga em frente, que conquiste. Amém, irmãos? Essa palavra, ela pode ser aplicada a cada um de nós aqui esta noite. Cada um de nós.
Eu me lembro que pregadores costumavam pregar, né? No passado tinha mais mensagens, várias mensagens foram pregadas usando a figura Egito, deserto e Canaã. Tem até um livro, pastor Enéas Tonini, que fala sobre isso. Egito, deserto e Canaã. Alguns aplicavam essas figuras falando o Egito como aquele tempo que você viveu sem Cristo, o Egito. Tá? E aí o deserto é esse período que você está vivendo com Cristo. E Canaã seria o lar celestial. Por isso que há músicas, canções, especialmente músicas bonitas do Negro Espírito, né? Que fala sobre isso. Quando eu passar o Jordão, estarei com Jesus. O Jordão seria quando você é recolhido. Tá? Então, Egito, deserto, né? E Canaã. Mas também há uma outra aplicação. Pastor Enéas Tonini usa essa aplicação. Egito, sim, aquela vida sem Cristo. Mas o deserto seria, embora essa palavra é usada também para provações, né? O deserto seria aquele cristão que vive uma vida cristã não abundante. Está entendendo? Uma vida cristã que não apresenta uma comunhão íntima com o Senhor. Uma vida cristã de altos e baixos. Uma vida cristã com muitas derrotas às vezes. Então alguns pregadores usavam isso. Falavam que era o deserto. E usavam Canaã como aquela vida cristã abundante. Uma vida cheia do Espírito. Tá? Então eu vou estar hoje falando, até usando as duas aplicações aqui. Mas eu quero usar para você, para mim e para você, não é só para você, nem só para mim, dizer que nós já fomos tirados, removidos do Egito espiritual. Amém? Efésios 2, capítulo 2, versículo 1 ao 3, fala sobre esse nosso tempo, como é que era, as características desse tempo nosso, no Egito, onde nós vivemos, que é essa vida sem Cristo, o tempo que nós vivemos sem Cristo, sem a salvação de Jesus. Ainda não éramos convertidos. Talvez tenha alguém aqui que esteja ainda no Egito, ainda não se converteu, não nasceu de novo. Eu não estou dizendo o tempo que a pessoa não era evangélica, porque há muitos evangélicos, eu acho, principalmente hoje, que não se converteram ainda, infelizmente. Às vezes nem ouve a mensagem de salvação nos lugares de culto que frequentam. Tá? Então não se converteram ainda. Não nasceram de novo, na verdade. São pessoas religiosas. Né? Espero que não haja nenhum aqui nessa situação. Crente, membro da igreja, já se batizou, mas não se converteu. Espero que todos tenham se convertido. Nascidos de novo, justificados pelo sangue de Jesus, salvos pela graça para sempre. Amém? Mas se você não se converteu, esta é a noite que Deus ordena que você se arrependa e creia em Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu vou só pôr um golinho d'água aqui. Efésios, então, já tem aí? Tem? Por favor. Efésios 2, 1 a 3. Eu vou lá, vou ler na minha Bíblia. Geralmente eu anoto os versículos no caderno, hoje eu não anotei hoje não. Dessa vez não anotei os versículos não. Vamos lá. Efésios 2, 1 a 3, que diz o seguinte. Olha como era a nossa vida no Egito espiritual, a vida sem Cristo. Vocês
estavam mortos em suas transgressões e pecados. Você é morto espiritualmente. Espiritualmente morto. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver. Não era tropeço na sua vida, você vivia neles. Né? Quando seguiam a presente ordem, ou a presente era, o sistema do mundo, vocês seguiam essa presente ordem deste mundo, e seguiam também o príncipe do poder do ar. É pesado isso, mas é verdade, porque ele influenciava a vida de vocês de uma forma intensa. E o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então, veja bem, vocês seguiam a presente ordem deste mundo, seguiam o príncipe do poder do ar, saber, o diabo, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Essa era a minha condição, a sua condição, antes de Jesus, pela graça dele, pelo amor dele por mim e por você, ter nos salvado e nos tirado dessa terrível condição. Amém, irmãos? E a Bíblia vai falando sobre essa questão do Egito, dizendo no versículo 3, que anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, ou seja, da nossa natureza pecaminosa. Então a gente satisfazia, vivia segundo a carne, segundo a natureza pecaminosa, seguindo os desejos e pensamentos dessa natureza pecaminosa. Como os outros éramos, como esses que ainda vivem agora no Egito espiritual, nós éramos também, por natureza, merecedores da ira. Éramos merecedores da condenação eterna. Tá? Quando você estava, e eu também, nessa condição, você era e eu era merecedor. Se morrêssemos antes de nos convertermos, o que nos aguardaria na eternidade era a punição pelos nossos pecados. Era então essa ira que iria se manifestar sobre nós. Era a separação de Deus por toda a eternidade. Os irmãos entendem isso? Os irmãos entendem do que o Senhor Jesus livrou cada um de nós que já nos convertemos a Jesus? Os irmãos entendem como é gloriosa e grandiosa essa salvação pela graça de Deus, e nós devemos ser muito gratos e manifestar essa gratidão na nossa vida de várias maneiras, na adoração a Deus, na obediência à palavra de Deus, no nosso testemunho, no nosso serviço cristão, tá? Devemos sim, devemos sim. Então, queridos irmãos, essa é uma aplicação. E agora então vamos aplicar o deserto. Vamos entender das duas formas. Estamos caminhando rumo a Canaã. A musiquinha antiga que fala, né? Caminhando vou para Canaã, caminhando vou para Canaã, caminhando vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando vou para Canaã. Estamos a caminho de Canaã. Às vezes as pessoas... Ontem mesmo eu fui na reunião dos pastores. Faz tempo que eu não ia. A da ordem, né? Fui lá no Guarujá, consegui uma carona. E aí, ali me perguntaram, e aí, alguém me encontrou? Como vai? Né? Então, quanto tempo? Como vou? E aí, como você está indo? Falei, rumo a Sião. Caminhando para Canaã, né? Graças a Deus, né?
para encurtar, né? Ser bem objetivo, né? Tá? E é isso mesmo. Você está caminhando, irmãos, nesse caminho do qual nós já falamos aqui num domingo, né? Esse caminho do justo, que é como a luz, né? Ao amanhecer, né? O amanhecer que vai brilhando mais e mais até ser dia claro. Lembra que nós falamos sobre isso? Então é nesse caminho que você está. Esse caminho que é estreito, disse Jesus. Esse caminho que é o caminho de Cristo, na verdade, o próprio Jesus é o caminho. Amém? Amém. Você está. Mas vamos pensar no deserto, uma aplicação que alguns pregadores davam. Pensar deserto como aquela vida cristã, meio apagada, sem muito amor. O primeiro amor ficou lá atrás. Aquela vida cristã, de frieza em frieza, de tropeço em tropeço. Não que ele vive tropeçando o tempo todo, mas ele caminha até, mas tropeça muito, altos e baixos. Uma vida cristã que ele não desfruta daquilo que Deus tem para ele. Uma vida cristã que ele tem uma mesa posta diante dele, um banquete do Senhor, mas ele vai vivendo de migalhas espirituais. Há cristãos assim. E vive um tempo assim. Irmãos. É triste isso, mas não há um fervor, nem pensar daquele desejo de ganhar vidas para Cristo. Uma vida que ele vai como que se relacionando com o sistema mundano, de uma forma, sabe, que você olha, mas será que ele está lá ou está aqui? As atitudes, o comportamento e a mentalidade, isso é complicado. A mentalidade desse cristão, porque às vezes é um cristão mesmo, é uma mentalidade contaminada e quase que encharcada de pensamentos, de sofismas mundanos, da maneira de pensar do mundo. E aquilo influencia ele tanto que ele começa a pensar não como um cidadão dos céus, do reino, mas como um cidadão do mundo, não como alguém que está caminhando com o Senhor, mas como alguém que ainda está no Egito. Como você está? Como está, irmão, a sua vida com Cristo? De que forma você está caminhando com o Senhor? Se você está nesse sentido, nesse deserto, né? Nesse sentido que eu disse agora, nesse deserto, querido, em nome de Jesus, saia dele já. Saia dele já. Não é isso que Deus tem para você. Não é esse o propósito de Deus para a sua vida. Isso é muito ruim. Você vai ficar vivendo assim? Até quando? Até quando o Senhor te chamar? Aí naqueles últimos momentos você vai pensar, puxa, por que eu vivi desta forma? Senhor, como eu perdi? Como eu perdi? Você não desfruta como deveria da alegria, do prazer, da satisfação de andar com Cristo, da comunhão com Cristo. Você não desfruta disso. Lembro de uma música, o meu pastor, né, que me batizou, semana passada ele nos levou, eu e Jorge Henrique, nos convidou, o pastor Jorge Prado, ele estava por aqui, em São Paulo, desceu e nos convidou para tomar um café da manhã. Olha que chique, lá numa padaria, eu nunca tinha entrado lá na padaria, me convidou e foi bom ter esse tempo com ele. Eu lembro que ele cantava uma música, eu amo ao meu bom mestre, é uma música muito bonita, e sempre dá minha mão, assim andamos juntos em mútua compreensão. Eu amo ao meu bom mestre e ele dá minha mão. Assim andamos juntos em mútua compreensão.
Não passa um só dia, nenhum instante meu, sem termos doce comunhão. Que lindo! Cântico antigo, ele cantava muito. Eu era jovenzinho, eu tinha 17 anos, 16, tinha acabado de me converter. É isso que Deus tem para a minha vida e para a sua, irmão. Então esse seria um Canaã, uma vida cristã abundante, uma vida cristã onde as obras da carne são escassas, estão sendo removidas dia após dia, e você vê o fruto do Espírito na sua vida crescendo. Entendeu? Esse Canaã, onde mana leite e mel. Herança de Deus para mim e para você. Propósito de Deus para mim e para você. Viver com Ele nesta vida, realmente de verdade, para a glória dEle, andando com Cristo, dia após dia, próximo, junto, comunhão estreita, e vendo, visualizando, de uma forma parcial, mas cada vez mais a glória de Deus, e contemplando a beleza de Cristo de uma forma parcial, mas cada vez mais. É isso que Deus tem para mim e para você nesta vida cristã, meu irmão. Se você está vivendo de outra forma, é lamentável. É lamentável. Então hoje, saia deste deserto. Saia desse deserto e entre em Canaã. Através do Jordão, não é o Jordão da morte, é uma travessia. Né? E entra, começa a caminhar, andar com Cristo, sendo cheio do Espírito Santo. A Bíblia fala isso, eu vou ler aqui agora com vocês, Efésios 2:5. 4, desculpe, começando no 4 aqui. Efésios 2:4, ou até o 6 aqui. Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, grande amor, muito grande amor, não dá nem para a gente imaginar, com que nos amou esse Deus que é rico em misericórdia, deu-nos vida em Cristo, e Jesus disse, né, que Ele veio para que tivéssemos vida e uma vidinha michuruca, foi isso que Ele falou? Vida abundante. Alguns pregam, é vida com carro novo, casa com piscina. Não é nada disso. A vida abundante aqui dentro, no peito, no coração, na alma, no espírito. Vida com Deus, vida cheia do Espírito Santo. Deu-nos vida com Cristo. Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. É graça, tudo é graça. A salvação é graça, o novo nascimento é obra da graça, a santificação é obra da graça. Quando você foi tirado do Egito, naquele instante que você foi transportado das trevas para a luz, para o reino do Senhor, ali foi obra da graça, e agora a sua caminhada também é uma obra da graça. Não é por obra, por sua força, não é por, como diz a gente fala, né? Não é por força nem por violência, né? Mas é pelo Espírito. Você tem que aprender, irmãos, a caminhar. Você que está no deserto aí, você, olha, é pelo Espírito Santo. É pelo Espírito que se vive a vida cristã. Você não consegue viver a vida cristã por você mesmo. É pelo Espírito. Você deseja e você crê, e acontece na sua vida. Você entende? Você deseja e você crê, e acontece na sua vida. Então, diga ao povo que avance. Diga ao povo que siga em frente para os meus propósitos, para tudo aquilo que eu tenho para vocês. Há muito de Deus para a sua vida, irmãos. Deus tem coisas para fazer em sua vida. Lembre-se que é de glória em glória que nós somos transformados. Cada vez mais o Senhor vai te levando a um nível maior de glória, de comunhão com Ele. Deus tem isso para a sua vida.
cada vez mais amor no seu coração, cada vez mais paz, cada vez mais entendimento, cada vez mais sabedoria, cada vez mais maturidade, cada vez mais poder do Espírito, cada vez mais, irmãos, admiração e amor pelo Senhor. É isso que Deus tem para mim e para você. É hoje, irmãos. E esse não é para você ficar ouvindo apenas. Se você está nesse deserto que eu falei, não é para você ficar me ouvindo só. É para você tomar uma decisão e agir. Deus diga avance, diga ao povo que avance, sai daí e siga em frente. Levante-se, levante-se e comece a andar como um cristão deve andar no Espírito. Amém, irmãos? Continuando aqui, essa palavra também, ela se aplica para a gente como um grupo, como uma assembleia, como uma congregação, como um ajuntamento, ou melhor ainda, como uma família de Deus. Ela se aplica a nós como igreja de Cristo, ela se aplica também à nossa vida. Então vocês vejam que a igreja, o que é a igreja? A igreja é aquele povo que foi tirado do Egito espiritual, né? E agora não está mais lá, foi liberto pelo sangue de Jesus. E Deus então fez de nós um povo lavado pelo sangue de Cristo. Estamos indo rumo ao lar celestial, andando com Cristo aqui nesta vida. Veja que Deus deu uma palavra a Moisés, agora é para a igreja, e Deus fala para a igreja: marche. Deus fala para a igreja: marche, siga avante, igreja, vá em frente, conquiste tudo que eu tenho para vocês conquistar. Irmãos, entenderam o que Deus está dizendo para a igreja? Não fiquem onde estão. E não estou falando, irmãos, veja bem, não estou contra isso. Eu acho que as programações são importantes, tá? Wagner, casais são muito... Mas não é só isso. Porque nós podemos ter muitas programações boas, mas não ter vida. Certo? Concordam comigo? Não é só a atividade em si. Não é só estarmos nos reunindo, a atividade, é nos estarmos reunindo com vida. Em comunhão com Deus, de acordo com a orientação de Deus. Tudo o que fizer deve ser para a glória de Deus, tá? E tudo o que fizermos deve ser na direção do Espírito Santo. E a igreja então segue, é nesse sentido. E vocês vejam o seguinte, ali em Efésios 13, 21, eu vou ler esse texto, Fabiana vai pôr aqui. Há algo muito importante, falando agora à igreja. Deus está falando, né, nesse texto, então, para o povo dele, e a nossa aplicação que o Espírito do Senhor colocou no meu coração, dizendo para falar à igreja, para a igreja avançar. Por isso que eu estou aqui pregando, né? Senão eu não vinha, né? Pregar. Se eu não cresce, eu não vinha pregar. Mas eu creio que Deus tem uma palavra para a igreja esta noite. Diga ao meu povo que avance. Diga ao meu povo que vá em frente. Diga ao meu povo que siga em frente. Diga ao meu povo que conquiste. Isso é para todos nós. Então vejam só o que diz esse texto aqui. 13, 21, acho que a Fabi já chegou ali, já pôs primeiro que eu, né? Opa, eu errei aqui, mas peraí. Não é 13, 21 não, peraí, eu errei aqui. Deixa eu ver aqui. Já vou achar, já vou me achar já. Eu estava... já vou achar aqui, tá calminha só. É Êxodo, né? É verdade. Eu estou em Gênesis aqui, já vi a minha Bíblia para Gênesis. Eu ando meio míopezinho, acho, né? Acho que isso é verdade. Tem que trocar. O Alexandre uma vez falou que tem que trocar, né? O óculos. Eu tenho que trocar agora também. Fui lá no oculista, eles têm que mudar de lente, né?
Estou vendo, então vamos lá. Êxodo, agora é 13 e 21 mesmo, está aí marcado. Pode ser, é esse mesmo, Fabiana, 13 e 21. O que diz aí? Vamos ler? Diz assim: durante o dia, o Senhor ia adiante deles, do povo. Não foi o Senhor que tirou eles do Egito? Deus tirou o povo do Egito para quê? Para nada? Foi isso? Não. Deus tinha uma meta, tinha um objetivo, tinha diga a palavra, propósito. Deus tinha um propósito. E dentro desse propósito, muitos propósitos também. Aí então Deus fala, aqui a palavra, durante o dia, Moisés fala, o Senhor ia adiante do povo, irmãos. É Deus quem conduzia. Não ia atrás. O povo ia e falava, Deus, segue a gente. Olha, a gente vai fazer isso aqui, segue a gente, Senhor. Não. Deus ia na frente. E o povo então seguia. A direção era de Deus. Deus é que sabia por onde eles deveriam ir. Durante o dia o Senhor ia diante deles, numa coluna de nuvem, direção, fale, direção. Coluna de nuvem, direção. Mas também era proteção, falem, proteção. Direção e proteção. A nuvem protegia também, né? Até protegeu do sol, né? Do sol escaldante também, né? Aquela coluna protegia, havia uma sombrinha por ali. Então veja só. Durante o dia o Senhor ia diante deles, numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho. E de noite, numa coluna de fogo. Dia e noite, direção e proteção. De noite eles descansavam, geralmente caminhavam de dia, e às vezes ficavam parados durante o dia. Ah não, agora é dia, nós vamos caminhar. Não, caminhavam quando Deus falava, agora caminha. Vocês entendem isso? Amém? Isso nós temos que estar aprendendo, eu e os irmãos. O Senhor nos ensina, dá-nos o discernimento, da gente realmente caminhar na direção do Senhor. E quando o Senhor mandar parar, a gente parar. Quando o Senhor mandar seguir, a gente... Assim eram eles. Durante o dia os ia adiante, uma coluna de nuvem para guiá-los no caminho, de noite uma coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. Essa coluna de fogo inclusive os protegeu dos egípcios, lembram disso? Quando eles foram em direção ao Mar Vermelho, e daqui a pouco olhavam, vinham os egípcios, um exército enorme, e a coluna de fogo se colocou entre eles e o exército do Egito. Lembram disso? Proteção. Então Deus está ali, guiando eles pelo caminho, direção e proteção. Falem de novo, direção. É assim que Deus faz na sua vida, dia e noite. Assim que Deus faz com a igreja, dia e noite. Direção, proteção, direção, proteção. É o nosso Deus, Ele não nos abandona, Ele não nos deixa. Igreja, vamos seguir avante, porque nessa caminhada há obstáculos. O povo teve ou não teve, irmãos? No rumo a Canaã, né? Não tiveram obstáculos? Como tiveram obstáculos? Teve ali problemas sérios, né? Às vezes era a incredulidade que batia no povo. Às vezes era ali murmuração. Queriam voltar atrás. Lembram disso? Eram tentados a voltar atrás. Foram até tentados e muitos caíram na tentação e levantaram um bezerro de ouro. Lembram disso tudo? Mas tinham também os inimigos, adversários. Logo no início, o povo que se levantou, os amalequitas, se levantaram contra eles. Guerra, batalha. Não era fácil chegar lá. Deus estava levando aquele povo uma direção, havia um alvo, uma meta, mas durante essa caminhada havia sim dificuldades, provas, tentações. É como hoje, tanto para o indivíduo como para uma igreja, irmãos. O diabo batalhando, trabalhando, né? Lutando contra a igreja. A Bíblia fala sobre isso. Em redor de nós, bramando como leão, buscando a quem possa tragar.
E o Senhor disse: vigiem e orem. E assim devemos ser nós como igreja. Quantas tentações, quantas dificuldades, aliás, quantos problemas se levantam às vezes numa igreja. E assim era também. Mas Deus diz: avance, igreja, eu estou com vocês, a nuvem segue com vocês, a coluna de nuvem está com vocês, a coluna de fogo está com vocês, a presença de Deus está com vocês, proteção, direção. Então, igreja, siga avante, siga em frente, sigam para conquistar, porque Josué 1:3 agora, Josué 1:3, vamos ler esse texto. Vamos ver o que diz aqui. Deus fala com Josué. Como prometia a Moisés, Moisés tinha morrido, agora Josué era o sucessor. Como prometia a Moisés: todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Que palavra! Conquistem, andem, conquistem. Todo lugar que vocês colocarem o pé de vocês, eu darei para vocês. Canaã está aí, é herança de vocês, mas conquistem Canaã. Os irmãos entendem isso? Amém, irmãos? Amém. Há uma vida abundante para o indivíduo, há uma vida cheia do Espírito, mas você fica sem fazer nada, é isso? Não! Você busca, quem busca, encontra. Assim é a igreja, assim é a igreja. Irmãos, mas conquiste o quê? No caso deles era Canaã, e nós? Mas deixa eu falar um pouquinho da batalha, a batalha dos amalequitas, Êxodo 17, 8-13, a gente como igreja passa batalhas, irmãos. E uma palavra para toda a igreja, mas cai especialmente para líderes. Quantos líderes de ministério temos aqui? Levanta a mão e diz amém. Líderes de célula de ministério, levanta a mão e diz amém. Bem alto. Líderes de célula e de ministério, levanta a mão e diz amém. Amém. Bem alto, mas diz um amém bem alto. Amém. Isso. Vamos lá. Tá? Temos aqui. Não estão todos aqui. Espero que ouçam a mensagem, não porque eu estou pregando, eu acho que é importante para eles. Mas vamos lá, pode pôr, Fabiana. 17, Êxodo 17, 8-13. Eu vou ler aqui na minha Bíblia. Diz assim: sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas. Olha lá, estavam eles lá, opa, vamos lá, para Canaã, daqui a pouco aparecem os inimigos. Vocês vão para Canaã, coisa nenhuma, a gente não vai deixar. Não é assim? Não é assim, irmãos. Tá? Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Então havia duas coisas aqui. Havia uma ação, mas essa ação era regada com oração. Só ação não vai. Ação, mas havia uma oração. Escolha algum dos nossos homens, lute com os amalequitas, lute. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto, para quê? Para orar, irmão, para interceder. A importância da intercessão, a importância da oração. Irmãos, eu tenho dito e digo novamente, toda a atividade da igreja, programação de qualquer ministério, deve ser regada, quanto mais melhor, de oração. Porque às vezes monta-se uma programação e as pessoas envolvidas gastam quase todo o tempo, né, numa atividade, arrumando aquilo, mas esquecem da oração. E aí dá até certa programação,
que lindo foi, né? Que bonito, mas as pessoas saem, e às vezes saem vazias espiritualmente. Bonito, os olhos contemplam, as emoções, de lindo, mas daqui a pouco, no dia seguinte, não fica nada daquilo. Faltou oração. Quando a oração, não. Quando a oração, há um efeito daquela programação que é feita, né, debaixo de oração. Falando para a igreja. Então veja bem, continuando, eles então estavam lá no alto, e Moisés mantinha as mãos erguidas. Irmão, olha só isso, é importante para você e para mim. Enquanto mantinha as mãos erguidas como símbolo de oração, ele estava com as mãos erguidas orando. Se entende esse símbolo, oração, havia oração. Os israelitas venciam enquanto ele mantinha as mãos erguidas. Enquanto ele estava orando, os israelitas venciam. Como é importante ter intercessores. Além de todos nós devemos orar, mas ter pessoas que intercedem, tem um dom, um ministério até especial, não sei como, e eles oram pela igreja de uma forma especial. Como é importante, e feliz a igreja que tem, a nossa igreja tem, espero que tenha mais ainda, né? E eles então venciam. Porém, quando Moisés abaixava as mãos, os amalequitas venciam. O símbolo aqui, quando a oração parava, os amalequitas venciam. A igreja entende? Quando é uma igreja ora, se envolve com oração, começam a vir vitórias. Ela ganha um poder, a força que vem de Deus, e ela começa a vencer. Quando para, irmãos, é o contrário. É o contrário. Eu quero que a igreja entenda isso, cada irmão entenda isso, a importância, o valor da oração. Não despreze isso. E aí então, quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, a irmã conhece, né? Pegaram uma pedra, colocaram debaixo dele, ele se sentou, aí ficou mais fácil para Arão e Hur manter as mãos de Moisés erguidas, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol, e Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Orem pelos seus líderes de ministério, irmãos. Orem por eles, ajudem pelo menos em oração, eles precisam disso, tá? Continuando aqui, uma conquista, mas há uma outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui. Em Êxodo 33:15, avançando, igreja avance, Senhor diga igreja marche, igreja siga em frente, igreja vá em frente para a conquista, há muito para conquistar. Há um cântico antigo também que diz isso, né? O cântico fala, é um cântico em inglês, a ideia do cântico é mantenha-me fiel, keep me true é o nome do cântico, mantenha-me fiel, porque há muitas batalhas para serem vencidas. Olha só, a vida cristã, há muitas batalhas na sua vida para serem o quê? Fala, vencidas, irmãos. Há muitas batalhas para serem vencidas, tá? E é uma corrida para você correr. A vida cristã é assim. Siga em frente, avance, não desista, não pare, busque o poder de Deus, busque a graça de Deus, busque a ação, a unção do Espírito Santo, e você vai prosseguir na força do Senhor, e você vai avançar, e você vai conquistar tudo aquilo que Deus planejou para a sua vida, para você, em nome de Jesus. Igreja, a mesma coisa, tudo que Deus planejou para esta igreja conquistar, ela vai conquistar, em nome de Jesus, se ela prosseguir, se ela não parar, se ela não desanimar, ela continuar confiando no poder e na graça de Deus, sendo protegido e sendo guiado pelo Senhor. Amém, igreja? Amém. A palavra do Senhor, Igreja Batista de Vila Jockey, siga avante, marche, igreja, siga em frente, vamos lá, conquiste para a glória de Deus. Mas ok, vou terminar então com o quê? O que nós vamos conquistar, pastor? Pois eu vou dizer, é simples assim. Nós vamos conquistar aquilo que nós já sabemos que temos que conquistar.
uma igreja forte, não fraca, não meia igreja, uma igreja toda forte na comunhão com Deus. É isso que nós temos que conquistar. Individualmente sim, mas juntos também, como igreja, um ajudando o outro, como igreja, não falando mal do outro. Irmãos, a maledicência, pregaram sobre a maledicência. A maledicência é um pecado terrível, é uma praga numa igreja. Olha, feche a boca, comece a fechar a boca e ouvido para a maledicência. Uma coisa é a pessoa falar com você, vem, dá, olha, eu acho que isso aqui não está certo. Outra coisa é você falar para o outro, olha, aquele ali não sei o quê. Irmãos, livre-se dessa praga, maledicência, amém, irmãos? Peça perdão e fala: Deus, coloca um guarda na minha boca, porque, irmãos queridos, como é o texto de Tiago, a língua é um problema sério, mas nós, pela graça de Deus, podemos domá-la sim, amém, igreja? E vamos fazer isso. Vamos fazer isso, meus irmãos. É isso que eu estou falando. Conquistar, avançar, continuando aqui. Então, conquistar uma vida de devoção, uma vida de busca a Deus. Sabe, conquistar aquele tempo a sós com Deus. Conquistar essa busca na presença de Deus, esse relacionamento íntimo com o Senhor. Isso é para mim, é para você, não é para metade da igreja. Igreja, avance, conquiste, siga em frente. Vamos lá, irmã igreja. Vamos lá. Vamos pedir: Senhor, renova-me, aviva-me, desperta-me, Espírito Santo, coloca dentro de mim um desejo de orar, de te buscar, já que eu estou com dificuldade. Faz isso, por favor. Clame a Deus como uma pessoa sedenta que clama por um copo d'água, com uma pessoa faminta que clama por um pedaço de pão. Clame a Deus e diga: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso do Senhor. Que o Senhor aqueça a minha vida de oração, que o Senhor aqueça meu coração para Te buscar, Senhor, porque eu quero ser cheio da Tua presença, eu quero andar em comunhão contigo, eu quero Te amar mais do que qualquer coisa nesta vida. Busque isso, igreja. Siga em frente, conquiste, é herança sua, é promessa de Deus. Entenda isso. É para mim e para você, é para a igreja como um todo, uma igreja forte na devoção, no amor a Deus, na comunhão com Deus, no louvor, na adoração, na obediência ao Senhor, no temor de Deus. Irmãos, é isso. Essa é a conquista que Deus tem, essa é a nossa Canaã para conquistar. Mais e mais. Talvez estejamos nela, mas temos que avançar. Não pare, avance. Diga para o seu irmão: não pare, avance. Fala para ele: eu não gosto. Fala, avance, fala com fé. Avance, irmão. Não pare, não. Mais que mais. Conquistar, irmãos, são propósitos de Deus para a igreja. São propósitos de Deus para nós. Nós sabemos disso. Mas chega de só saber, irmãos. Chega de só ouvir. Chega de só saber e ouvir. Precisamos pôr em prática, não é isso, Andrinho? Pôr em prática, porque não adianta você ficar ouvindo, você fica cansado de ouvir. Puxa, de novo a mesma coisa. Mas quando essa mesma coisa entra no coração e você começa a viver, querido, você dá glória por ouvir de novo. Conquista como uma igreja forte. Diga: uma igreja forte. Fala com alguém forte, uma igreja forte. Na comunhão com os irmãos. Uma igreja forte. Diga: no amor fraternal. Amém, irmãos? Não é isso que você quer? Não é isso que você deseja? Pois é isso que eu quero também. E precisamos então conquistar, precisamos fazer coisas para isso. Calar um pouco a nossa boca, mas não só isso. Se chegar aos irmãos, procurar ajudar, perdoar,
pedir perdão. Nós todos precisamos disso, e precisamos do Senhor, da graça de Deus, dizer: Senhor, eu quero viver isso, me ajuda, o Senhor sabe como eu tenho dificuldade, mas eu quero, me transforma, me vira do avesso, mas me faz viver para louvor da tua glória, me faz viver aquilo que o Senhor tem para nós como igreja. Então precisamos. Nós queremos isso, irmãos? Deus diz: avance, igreja. Perdoe, irmão. Peça perdão. Ajude teu irmão. Peça ajuda também, se precisa. Esse amor, teus dons para servir, servindo uns aos outros. Isso aí, irmãos, é algo que não tem que estar assim, como é que eu posso, como um borbulhar de uma água fervendo em nós como igreja, a ponto de entrar alguém aqui, começar a conviver, olhar para falar: esse pessoal se ama. Lógico que tem amor aqui, mas irmãos, há mais do amor de Deus para vivermos, há mais da comunhão, palavra koinonia, comunhão no Espírito. Essa comunhão, ela é realizada no Espírito Santo, o amor que o Espírito derrama no seu coração e no meu, ele se expressando para com os irmãos. Amém, queridos? Ser tolerante, ser paciente, tudo isso que os irmãos já conhecem. Ser humilde, é isso, irmão, conquistar. E o Senhor diz: igreja, avance, marcha, siga em frente, seja uma igreja forte na devoção, no amor por mim, na adoração, na comunhão comigo. Seja uma igreja forte, Igreja Batista de Vila Joque, na comunhão, no amor uns pelos outros, porque o Senhor disse: amem uns aos outros como eu amei vocês. Amem uns aos outros, disse Jesus, como eu amei vocês. Isso é forte, irmão. É assim que uma igreja deve viver. Mas estou terminando. Conquistar mais. O que mais devemos conquistar? Se dentro do propósito, tem propósito. É coisa que vocês sabem, eu sei que vocês sabem. Mas eu tenho que falar esta noite isso. O Senhor quer que a gente avance. Que a gente não só fique sabendo, fique só ouvindo, mas que a gente comece a avançar nisso. Homens aqui, se você é homem, venha, irmãos, para essa finalidade de comunhão, de buscar de Deus aquilo que Deus vai ter para você nesse sábado que vem, né, vai? Sábado que vem. Aí tem o conto de casais. Você é casal, mesmo que você não tenha problemas, né, no casal, está tudo bem, mas venha. Você vai incentivar outros com a sua presença. E os casais, convide os casais. Convide, irmão. Até pode vir quem não é crente também, né? Lógico, né? Convide, irmão. Você tem um casal lá que está complicado, convide. Tem a ver com isso tudo, entende, os irmãos? Avance, conquiste. Dê valor àquilo que está sendo feito para o louvor da glória de Deus. E aí diz mais a palavra, estou terminando. Conquistar mais o quê? Como já sabe. O amor à palavra de Deus. Irmão, você tem lido isso aqui? Ontem eu pedi perdão, mas Senhor, eu preciso ler mais, eu estou lendo pouco. Eu estava lendo mais. Agora eu estou mais envolvido, eu estou me envolvendo muito com alguns planejamentos, com algumas coisas, pensando e tal, escrevendo. Senhor, me ajuda, eu saber me disciplinar, porque eu não quero deixar de ler esse livro como deve ser lido, porque ele é meu alimento, e se eu comer pouquinho, vou ficar fraquinho. E assim é você. Leia a palavra, ame a palavra de Deus, aprenda da palavra de Deus. Isso é uma igreja forte na palavra. Nós temos aqui muita coisa para trabalhar nisso. Uma igreja forte na palavra de Deus, que conhece a palavra, que vive a palavra.
E por causa disso, ela é uma igreja que se fortalece espiritualmente, porque não há como você crescer, a igreja crescer, se fortalecer espiritualmente, na devoção, na comunhão, se não viver a palavra, porque é a palavra que orienta como é a devoção, como é a comunhão. Entendeu, igreja? Amém? É a palavra que orienta. Como que é a devoção? Como é a comunhão com Deus? A palavra orienta. Como é a comunhão com os irmãos? A palavra orienta. Então devemos ser uma igreja que lê a palavra, conhece a palavra e vive a palavra. Amém, irmãos? Vamos conquistar. Vamos ser essa igreja. Vamos ajudar uns aos outros nisso, irmãos. Vamos em frente. E encerrando. A igreja... sim, sobre essa questão da palavra, né? Eu espero que os irmãos, eu não falei, todos vocês participem com dedicação. Quem aqui assistiu o vídeo que eu mandei? Deu para assistir o vídeo? Levanta a mão para saber. Tem irmãos que ainda não viram o vídeo, né? Irmãos, vê o vídeo, eu mandei lá no grupo da célula. Meu Deus, oh Jesus querido, meu Deus, tem misericórdia de mim. Irmãos, vídeo, não mandei para aparecer, eu não gosto de aparecer em vídeo, irmão. A Marcela que falou, pai, tem que ser vídeo, eu preferi um áudio. Não, pai, tem que ser vídeo. Tá bom, Marcela, vai vídeo. Aí fui lá na casa dela para ela fazer, porque meu celular eu nem sei bem gravar um vídeo. Irmãos, o vídeo é para isso. Então veja o vídeo que está lá. Eu falo sobre a campanha. Irmãos, é para você e eu participar da campanha. Todos os crentes dessa igreja têm o dever de participar da campanha. 40 dias com propósito, porque a campanha tem essa finalidade, nos ajudar, nos incentivar a estarmos avançando para a glória de Deus. Amém, igreja? Então faça, não tem o livro, adquira. Douglas e Scarlett estão lá. Faz até em 3 vezes se você precisar. Por favor, irmãos. Avise os outros, esteja junto, pense nisso, juntos, irmãos, juntos, ali seguindo em frente. E aí, para terminar, a missão. Que maravilha! Vamos ter um treinamento em julho. Um treinamento de evangelismo e discipulado. Evangelizar, como evangelizar, né? Material para evangelizar, como se faz, como não faz, é um incentivo, um aprendizado, e como discipular novos convertidos. Eu espero que todos os irmãos, a não ser que esteja trabalhando, participe, tá? Se eu não me engano, é a 3ª semana, não tenho a data aqui agora, eu vou passar depois. Acho que é a 3ª semana, se eu não me engano. Eu não perdi a data aqui, mas depois eu não vou ver aqui. Mas nós vamos ter, amanhã eu já vou lançar novamente a propaganda com link para fazer inscrição. Quem não souber fazer inscrição pelo link, vai ter gente para ajudar, tá? Nós vamos fazer isso nas células, porque esse treinamento é importante, é a missão. A igreja fazendo missão. A igreja evangelizando aqui no seu bairro, no seu contexto e até os confins da terra. Amém, irmãos? Deus quer uma igreja forte, irmãos. Uma igreja forte na missão, uma igreja forte na evangelização. Todo crente sendo alguém interessado, alguém que deseje profundamente ganhar vidas para Cristo, alguém que torça, dê murro no alto assim, oh, aleluia, quando alguém se converte. Deus quer uma igreja, porque uma igreja forte na devoção, forte na comunhão, forte na palavra, ela não tem como não ser forte na missão de ganhar vidas para Cristo. Então aí, isso o Senhor tem para nós, a gente conquistar, irmãos, termos aqui um batismo, não com 5, com 6, mas com 20, com 30, com 50, é possível, não é? É possível, mas nós precisamos avançar, seguir em frente, todos nós, irmãos, todos nós, e vamos fazer isso com a graça de Deus, missões aqui e missões nos confins da terra, amém? A igreja ser mais participante também, na sua oferta, né?
Aí você pode dar embutida oferta para missões, já dá a sua oferta para a igreja, já pode embutir, eu vou dar um pouquinho mais para missões. Então você dá direto, irmão Carlos, isso aqui é para missões, também pode fazer. Nós temos trabalho missionário, os irmãos conhecem, eu não vou falar isso hoje, isso aí ficar com o Alexandre, uma próxima oportunidade, falar sobre trabalho missionário. Mas vamos em frente, vamos seguir em frente. Amém, queridos? Amém? Então diga agora para o seu irmão assim, siga em frente. Amém. Fala para ele mesmo, siga em frente. Amém. Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor. Estar orando. Oh Deus, glória ao Senhor. Porque a promessa de Deus para nós, enquanto você ora, eu vou ler para você aqui alguns versículos, estou 5 minutos para fazer isso. Vai orando, se der, ouve também. Eu tenho anotado na minha Bíblia. Há um texto no livro de Ezequiel que diz assim: eu, Senhor, falei, eu farei. Deus tem falado para a igreja, irmãos. Deus tem falado para a igreja. Um texto, vou ler só alguns textos de Isaías 54, 2. Eu vou ler, não precisa pôr aí, Fabiana. O pessoal está orando, não precisa pôr. Diz assim, uma promessa para a igreja. Canta, ó estéril, você que nunca teve um filho, e rompa em canto, grite de alegria. Você que nunca esteve em trabalho de parto, era uma profecia, né? Porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido. Você vai ter mais filhos do que você pensa. Alargue o lugar de sua tenda. Pensa no sentido espiritual, também físico, lógico, Deus quiser. Estenda bem as cortinas de sua tenda, não impeça. Estique suas cordas, firme suas estacas, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda. Igreja, essa palavra do Senhor para nós. Igreja Batista de Vila Joque, você se estenderá para a direita e para a esquerda. Você vai crescer para a direita e para a esquerda espiritualmente, numericamente, no número de salvos. Estique suas cordas, firme suas estacas, porque isso vai acontecer. Se prepare para receber isso, porque isso vai acontecer para a glória de Deus. E vou ler um outro texto que eu tenho lido. Tem mais textos que o Senhor tem falado, promessas do Senhor, e eu creio com grande, forte convicção, onde diz assim: eu curarei a infidelidade deles, eu os amarei de todo o meu coração. É o texto de Oséias 14. Vou ler aqui os 5. Serei como orvalho para Israel, para a Igreja Batista de Vila Joque. Serei como orvalho, uma palavra de Deus para Israel, mas que hoje se aplica a esta igreja. E até ouso dizer que o Espírito do Senhor diz isso à igreja esta noite: serei como orvalho para vocês. Vocês florescerão como lírio, como o cedro do Líbano, aquela árvore forte que tem raízes fortes. Aprofundará suas raízes, seus brotos crescerão, seu esplendor será como o da oliveira, esplendor da glória de Deus, para a glória de Deus. Sua fragrância, seu perfume de Cristo, como a do cedro do Líbano, igreja. E os que habitavam a sua sombra voltarão e reviverão como o trigo, florescerão como a videira. E a fama de Israel, fama no seu sentido, será como do vinho do Líbano.
Líbano. Igreja, você vai receber do Senhor uma bênção sem medida. Vamos buscar a Deus, irmão. Vamos nos dedicar a pedir a Deus: Senhor, nos corrige, nos quebranta, nos transforma, nos santifica, nos molda. A todos nós, cada um de nós, mostra, Senhor, aquilo que precisamos mudar. Senhor, por favor, derrama o teu poder, a tua graça, me enche com o Espírito Santo. Ó Deus, desperta a minha vida, o meu coração, para orar, para louvar, para adorar, para servir, Senhor amado. Faz isso na minha vida. Ó Deus, eu creio, Senhor. Tem que ser assim, irmão. Isso que foi dito no começo. Você deseja e você crê, então você verá a glória de Deus. Jesus disse: aquele que tem sede, venha a mim e beba. Lembra disso? Venha a mim e beba. Eu quero hoje aqui, eu não costumo fazer isso, mas fazer aqui um convite, se você assim quiser. Aqueles irmãos que esta noite estão entendendo que no seu coração aceito esse desafio, não só particular, individual também, é claro, mas como igreja, dizer: Senhor, eis-me aqui, eu creio, Senhor, e eu vou então marchar, eu vou seguir adiante, eu vou avante. Fica em pé, por favor, e nós vamos orar. Só aqueles que quiserem. O que não quiser, não precisa. Mas se você quer, diz: olha, eu quero, Pai eterno, eu já estou de pé aqui, irmãos, eu desejo muito isso, eu desejo viver esse propósito de Deus. Eu peço que vocês estejam agora juntos aí, dão as mãos, se puderem dar as mãos, e orem juntos. Vocês vão orar, nós vamos orar, eu vou estar orando também, mas orem junto agora, levante um clamor e apresentem diante de Deus. Diga: Senhor, aquilo que vai no seu coração esta noite, ore ao Senhor e peça: Senhor, faz, Senhor, eis-nos aqui, Senhor, envia-nos a nós, nos enche do teu Espírito, Senhor. Ore, você sabe como orar, o Espírito Santo habita em você. Senhor querido, em nome de Jesus, nos abençoa, Pai. Nós cremos, Pai. Nós cremos que o Senhor pode fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, Pai. Nós cremos, Pai. Ó Deus, nos ajuda, nos quebranta, nos corrige, nos transforma, nos santifica, nos enche do teu Santo Espírito, Senhor. Nos faz viver para a tua glória, Senhor. Nos faz viver segundo a tua santa vontade, como indivíduos e como igreja, Senhor querido. Ó, nos faz conquistar, nos leva, Senhor, para conquistar para o Senhor aquilo que o Senhor tem para nós, que
é para a tua glória. Esta conquista é o louvor para a tua glória, Senhor. Abençoa esta igreja, nos enche do Espírito Santo e envia do céu um avivamento poderoso sobre ela e esta região, em nome de Jesus, amém. Para encerrar, eu quero aqui fazer uma oração. Eu tenho um amigo meu, pastor Dema, pastor Valdemar Rocha, um dos fundadores da Peniel, que ele está doente, está em estado grave. O médico disse que o estado dele é gravíssimo, tá, irmãos? Então, ele teve problema com a Covid, já estava em cadeira de roda, né? Mas aí deu um problema no intestino e foi fazer cirurgia, a coisa complicou. Então eu queria pedir para a igreja orar por ele neste momento. Deus sabe, eu desejo muito que ele viva. Eu desejo que ele veja aquilo que ele orou, um avivamento que Deus vai enviar. Eu desejo muito, irmãos, que ele veja isso. Mas Deus sabe, se Deus quiser levá-lo é para a glória dele. Queria que os irmãos orassem nesse momento. Esteja orando. Senhor, que o Senhor abençoe, Pai, o Dema, meu amigo, meu irmão. Pai, seja feita a tua vontade na vida dele. Mas eu coloco aqui o meu desejo, Senhor, de ver um milagre do Senhor na vida dele, Pai. E ele, Senhor, ser curado pelo Senhor. E sair daquele hospital, voltar para sua casa. E o Senhor permitindo, ele ainda ver com seus olhos aquilo que o Senhor vai derramar sobre esta região, pelo qual ele orou também muitas vezes. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe os irmãos, tá?